tudo bem? Aqui é a Amanda, monitora de Química da Alternativa, e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a tabela periódica. Então, primeiramente, o que é a tabela periódica? Nada mais é que uma ferramenta que vem para nos auxiliar, agrupando todos os elementos químicos de forma organizada, de acordo com suas propriedades químicas e físicas. E atualmente, a forma mais recente que é utilizada pela EUPAC, é composta por 118 elementos químicos, organizada em 7 linhas horizontais, que são os períodos, e 18 linhas verticais, que são os grupos ou famílias, que eu vou comentar mais um pouco com vocês mais adiante. E também os elementos são organizados em ordem crescente do número atômico. Porém, ela nem sempre foi organizada da forma que a gente conhece hoje. Ao longo da história, ela passou por diversas mudanças, tivemos várias propostas de tabela. Então, em 1826, a tabela proposta por Doberey ficou conhecida como Lei das Tríades, porque ele agrupava, então, os elementos que tinham semelhanças químicas entre si em tríades, em grupos de 3. E um exemplo, então, o lítio, o sódio e o potássio, eles foram agrupados com a característica de serem metais frágeis. Já em 1863, a tabela proposta por Alexandre ficou conhecida como parafuso telúrico, porque ele organizava, então distribuía os elementos químicos por ordem crescente de massa atômica ao longo de uma espiral em formato de um cilindro. E com isso, ele observou que os elementos posicionados na mesma linha possuíam propriedades químicas semelhantes. Em 1864, então, um ano depois, a tabela proposta por Newland ficou conhecida como Lei das Oitavas. Ele sistematizou, então, 61 elementos conhecidos na época, também em ordem crescente de massa atômica, em colunas verticais, cada uma com 7 elementos. E com isso, ele percebeu que o primeiro elemento de uma oitava, que é uma coluna, apresentava propriedades semelhantes ao primeiro elemento de uma outra oitava. E assim sucessivamente. Em 1869, a tabela proposta por Meyer e Mendeleev ficou conhecida como tabela periódica dos elementos. Eles classificaram, então, 61 elementos existentes na época, dispostos em filas horizontais, de acordo com as massas atômicas crescentes também, e em colunas verticais, de acordo com as propriedades semelhantes dos elementos. E Mendeleev ficou muito famoso na época, teve um grande conhecimento até hoje, porque ele conseguiu prever elementos que ainda não tinham sido descobertos. Ou seja, ele organizou a tabela de forma, como eu disse, em filas horizontais, em colunas verticais, porém ele deixou espaços vazios, Ele não sabia exatamente que elemento seria naquele lugar, mas ele já conhecia as propriedades, Ele descreveu aquele elemento com suas propriedades, porém ainda ele não sabia que elemento era. E ele obteve muito sucesso porque realmente ele conseguiu prever o elemento que era naquele lugar. E um exemplo disso é o galho e o germânio. E a atual tabela, que a gente conhece hoje, foi proposta em 1913 por Moseley, ficando conhecida como Lei Periódica dos Elementos. Então, Moseley ele examinou o espectro de raio-x dos elementos, descobrindo que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear, ou seja, o mesmo número de prótons, que consiste o número atômico. E então ele chegou à conclusão de que os elementos ficariam de uma forma mais organizada, de uma forma mais padrão e regular, se eles fossem arranjados em ordem crescente desse número atômico ao invés da massa atômica, que é a forma que a tabela é organizada atualmente, por ordem crescente do número atômico. Então aqui a gente tem ilustrado o exemplo da tabela proposta por Doberey, a Lei das Tríades,
que também é organizada por ordem crescente de massa atômica, né? Aqui a gente tem um exemplo do lítio, do sódio e potássio, uma tríade, com a característica, com a semelhança de serem metais reativos frágeis. Aqui a gente tem a proposta de tabela do Alexandre, que é o parafuso telúrico. Ele também organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, né, ao longo de uma espiral em formato de cilindro. E observou, então, que os elementos da mesma linha, aqui no caso o boro, o berílio e o lítio, tinham propriedades semelhantes, né? Então, aqui o boro, o berílio e o lítio, o alumínio, o magnésio e o sódio, o cálcio e o potássio. Aqui a proposta de Newlands, né, a lei das oitavas. Ele era músico, então a proposta da tabela dele foi remetendo às notas musicais, né? Então aqui organizado os elementos em colunas de 7 elementos, né, que é conhecido como oitava. Então o primeiro elemento da primeira oitava era semelhante ao primeiro elemento da segunda oitava, que no caso o hidrogênio e o flúor. Aqui é a proposta de Meyer e Mendeleev, a tabela periódica dos elementos. Vocês observem aqui que, né, ele deixou vários espaços em branco, que ele não sabia exatamente que elemento era, mas ele já conseguiu descrever as propriedades desses elementos, né, e por isso que ele obteve grande sucesso, porque realmente ele conseguiu prever vários elementos que ainda não tinham sido descobertos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a identificação dos elementos químicos. Então, na tabela periódica. Cada elemento químico, então, é identificado por um número atômico, que corresponde ao número de prótons, né, a carga positiva. E lembrando, então, que se o elemento estiver em seu estado fundamental, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Aqui eu trago para vocês um exemplo genérico, né, aqui do hidrogênio. Então, aqui o 1 é o número atômico, aqui o símbolo químico do elemento, o nome, né, hidrogênio, e o peso atômico, né, ou massa atômica. Porém, lembrando que a gente sempre deve olhar a legenda de cada tabela, né, porque pode variar. E além de número atômico, símbolo, nome e a massa, a tabela pode nos fornecer o ponto de fusão e ebulição, a eletronegatividade, a configuração eletrônica, o nome em latim e o estado físico a 25 graus e 1 atm. Agora, a classificação dos elementos químicos quanto à natureza física. Os elementos, então, podem ser metais, que constituem a maior parte dos elementos existentes na tabela, né, e na natureza, cerca de 2/3, e são caracterizados por serem duros, sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido, são bons condutores de calor e eletricidade, são maleáveis, né, têm a capacidade de serem moldados, e também são dúcteis, têm a capacidade de formar fios, como por exemplo fios de cobre. Possuem um brilho metálico característico e são doadores de elétrons, né, formam cátions. Os não metais possuem as características opostas dos metais, ou seja, né, eles são mal condutores, eles são isolantes, eles não são maleáveis e dúcteis, e também não possuem um brilho característico, com exceção do iodo e da grafita. E são receptores de elétrons, formam ânions. Os semimetais, eles possuem características intermediárias, a dos metais e a dos ametais. Porém, essa classificação já está em desuso, né, pela IUPAC, não reconhecendo a mais. Os gases nobres, eles são elementos gasosos na temperatura ambiente e são encontrados de forma isolada na natureza, porque eles são os únicos da tabela periódica ali que são estáveis, né? Já possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do gás hélio, né, que possui 2. E também eles não formam compostos, não formam ligações
com outros elementos espontaneamente, justamente por eles já serem estáveis de forma isolada. E o hidrogênio, diferente dos demais elementos da tabela periódica, ele não se enquadra em nenhuma das categorias e são altamente inflamáveis e insolúveis em água. E eles podem estar tanto no grupo 1 ou no grupo 17 da tabela periódica. Aqui de forma ilustrada, então, né, em amarelo os metais, percebam que é a maior parte dos elementos da tabela periódica. Em verde os semimetais, né, ainda para as tabelas que adotam essa classificação, mas para as tabelas que não adotam a classificação desses semimetais, o germânio, o antimônio e o polônio, eles ficam classificados como metais, e o boro, o silício e o telúrico, eles ficam classificados como não metais. Em rosa, então, os não metais, e em azul, os gases nobres, e aqui, né, o hidrogênio, que tanto pode estar no grupo 1 ou no grupo 17. Então, como está organizada a tabela periódica? Ela está organizada em períodos, né, que são as linhas horizontais da tabela periódica, e que indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos de um elemento possuem. A gente sabe, então, que são 7 camadas, né, nomeadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, a gente possui 7 períodos na tabela periódica. Aqui está indicado, né, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e sexto e sétimo período. Então, 7 camadas, né, eletrônicas. E aqui percebam que a gente possui, na parte inferior da tabela periódica, aqui 2 séries que são deslocadas, né. Que a primeira aqui é a série dos lantanídeos, que estão no período 6, né. Eles só estão deslocados aqui na parte inferior para a tabela não ficar muito comprida, né? Mas, na verdade, eles pertencem ao sexto período, né? De 57 a 71. Então, aqui, a série dos lantanídeos. E a série dos actinídeos, de 89 a 103, eles estão deslocados aqui para a parte inferior, pelo mesmo motivo, né? Para a tabela não ficar muito comprida, mas, na verdade, essa série pertence ao sétimo período. A tabela também está organizada em grupos ou famílias, que são as 18 linhas verticais da tabela periódica. E os elementos de um mesmo grupo, então, eles possuem propriedades físicas e químicas parecidas e abrigam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa, a camada mais energética. E de acordo com a IUPAC, as famílias da tabela periódica elas devem ser ordenadas de 1 a 18, mas também a gente encontra a classificação dos elementos químicos em A, né, que são os representativos, e o grupo B, que são os de transição. Então, aqui, né, o grupo A são os representativos, aqui os de transição, o grupo B que é de transição, nesse aqui, no caso aqui é de transição externa, e aqui o de transição interna. Então, o primeiro grupo aqui, ou família 1A, são os metais alcalinos. O grupo 2, ou a família 2A, são os metais alcalinos terrosos. Aqui, do grupo 3 ao grupo 12, ou da família B, são os metais de transição. Aqui, nesse caso, né, tem transição externa e transição interna. O grupo 13, ou a família 3A, é a família do boro. A família 4A, ou o grupo 14, é a família do carbono. A família 5A, ou o grupo 15, é a família do nitrogênio. A família 6A, ou o grupo 16,
são os calcogênios e a família 7A, ou grupo 17, são os halogênios, e o grupo 18, ou a família 8A, são os gases nobres. E ainda a tabela é organizada em blocos, que podem ser classificados, então, como S, P, D e F, que correspondem aos subníveis da distribuição eletrônica. E são classificados, então, de acordo com os elementos que possuem elétron de mais energia, que é o que está na camada de valência, no mesmo orbital atômico. Então, aqui a gente tem o bloco S, que corresponde ao grupo 1 e 2. E lembrando que o subnível S, ele abriga no máximo 2 elétrons. Então, por isso que a gente tem S1 e S2. O bloco D, que corresponde aqui aos metais de transição externa. E o subnível D, então, ele abriga no máximo 10 elétrons, por isso que a gente tem aqui de D1 a D10. O bloco P, que corresponde aqui do grupo 13 ao grupo 18, ele vai de P1 a P6, porque o subnível P abriga no máximo 6 elétrons. Aqui o bloco F, que corresponde aos metais de transição interna, ele vai de F1 a F14, porque o subnível F abriga no máximo 14 elétrons. E como foi dito anteriormente, que os elementos de um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, aqui, por exemplo, né, o grupo 1, que está no bloco S, mais especificamente no S1, ele vai possuir um elétron na camada de valência. E como é metal, né, a tendência dele é de doar. Então, aqui a gente pode, através da tabela, ter uma previsão de se ele doa, se ele recebe, né, e a quantia. Aqui no caso, o elemento que estiver aqui no grupo 1, ele vai doar 1 elétron. Aqui outro exemplo, né, o elemento que estiver no bloco P, mais especificamente aqui no grupo 16, qualquer um desses aqui, ele vai ter então 4 elétrons na camada de valência, e como ele aqui é um não metal, a tendência dele é de receber 4 elétrons para completar a regra do octeto, então. Aqui eu trago um exemplo de aplicação, então, da tabela periódica de tudo que a gente viu anteriormente. Então, qual a camada de valência do potássio? Aqui a gente tem o potássio, então, a primeira coisa que a gente vai ver é qual camada, qual período ele se encontra, né? Então, ele se encontra no período 4. Então, a camada, o nível do potássio é 4. Ele se encontra no bloco S, então o subnível dele vai ser o S. E mais especificamente, ele se encontra no grupo 1A, ou grupo 1, né? Então, ele vai ter 1 elétron no subnível. Então, a camada de valência do potássio é 4S1, que é um exemplo de aplicação, né, que a gente usa bastante. Agora, por último, aqui a gente vai ver as propriedades periódicas dos elementos químicos, que são as características inerentes a esses elementos que variam de acordo com a sua posição na tabela periódica, ou seja, com o número atômico. Então, aqui as principais, né? A gente vai ver o raio atômico, a energia da ionização, ou o potencial da ionização, a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade, a eletronegatividade e a eletropositividade. O raio atômico, então, é a distância do núcleo de um átomo à sua eletrosfera na camada mais externa.
Porém, como o átomo não é rígido, né, a gente calcula o raio atômico médio, que é definido pela metade da distância entre os centros dos núcleos de dois átomos de um mesmo elemento numa ligação química em estado sólido. Então, aqui a representação, né? A gente tem dois átomos. Aqui a gente mede então a distância entre os núcleos e o raio então vai ser a metade dessa distância. Na tabela periódica, o raio atômico então cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Aqui, por que, né, nesse sentido aqui? Quanto maior o número de camadas, maior será a distância entre o núcleo e a eletrosfera. Então, consequentemente, a gente vai ter um maior raio atômico, né? Então, aqui, à medida que os períodos vão aumentando, a distância entre o núcleo e a eletrosfera aumentará também, então a gente vai ter um maior raio atômico. Quanto ao período, então, o sentido é da direita para a esquerda, porque quanto maior o número atômico, e lembrando que o número atômico cresce da esquerda para a direita, né? Maiores são as forças exercidas entre o núcleo e a eletrosfera. Maior a atração, porque vai ter um maior número de prótons e um maior número de elétrons, né? Então a atração vai ser maior. E isso resulta em uma maior contração, digamos assim, né, do átomo e, consequentemente, um menor raio. Então, por isso que no sentido aqui dos períodos, o raio cresce no sentido oposto do crescimento do número atômico. Aqui um detalhe, como é que fica o raio iônico, né? Então, o raio dos íons. Para o cátio, então, o raio vai diminuir, né? Por quê? Porque o cátio, então, é o íon que perde elétrons, então ele vai diminuir a sua eletrosfera, o que confere, então, uma diminuição do seu raio. Já no ânion, ele aumenta o raio. Por quê? Como o ânion ele ganha elétrons, ele vai aumentar a sua eletrosfera e, consequentemente, aumenta o seu raio. O potencial de ionização, então, é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro em estado fundamental e no estado gasoso da camada mais externa da eletrosfera, a camada de valência. Então, aqui a gente tem um elemento no estado neutro, né, gasoso. Então, a gente fornece a energia, que é o potencial de ionização, né, o quanto de energia eu preciso fornecer para eu retirar um elétron, né, formar cátions, então. E lembrando, né, que para a primeira retirada do elétron, a quantidade de energia necessária é menor que a segunda retirada, que por sua vez é menor que a terceira retirada, e assim sucessivamente. Né? Ou seja, à medida que tu vai tirando elétrons, quanto mais tu tira, mais energia tu precisa para tirar o próximo. Aqui na tabela periódica, então, o sentido do potencial de ionização, ou energia de ionização, né? No período é da direita para a esquerda e na família é de baixo para cima. Por que isso, né? Então, porque quanto maior o raio atômico, mais afastados do núcleo os elétrons da camada de valência estarão. E, consequentemente, então a força de atração entre eles será menor e menor será a energia necessária para tirar esses elétrons e vice-versa. Então, não é por isso que aqui, quanto o raio atômico então aumenta na direção oposta aqui, né? Então, por isso que a energia de ionização aumenta no período, aumenta no sentido contrário do raio atômico, porque os elétrons estão mais agarrados, né, mais atraídos ao seu núcleo. E a mesma explicação se dá para a família, que é o grupo, né? Aqui, nesse sentido aqui, né, de baixo para cima, menor vai ser o raio, então mais atraídos os elétrons vai estar para o seu núcleo, então vai ser mais difícil de se retirar esse elétron, mais energia. Então, por isso,
é nesse sentido de baixo para cima. Já a afinidade eletrônica é o contrário da energia de ionização, né? A afinidade eletrônica, então, ela mede a energia liberada por um átomo em estado fundamental e no estado gasoso ao receber um elétron, formando ânions. Então, aqui a gente tem, né, um elemento, um átomo no estado fundamental e gasoso. Ele recebe o elétron, então, formando um ânion e liberando energia. Essa energia, então, que é a afinidade eletrônica, o quanto de energia é liberado. E lembrando que nos gases nobres a afinidade eletrônica não é significativa, porque eles já são estáveis, né? Eles já possuem essa camada de valência completa, então eles não querem receber mais elétrons. Mas, entretanto, né, não é igual a zero, já que a adição do elétron em qualquer elemento causa liberação de energia, né? No caso aqui, de uma forma forçada, né, não natural. Aqui na tabela periódica, o sentido da afinidade eletrônica é o mesmo sentido do potencial de ionização ou da energização, né? Pois quanto mais para a direita nos períodos, né, no caso aqui, maior a tendência de receber elétrons, né, porque é onde se encontram os não metais, que é os que têm a tendência de receber elétrons. Então, maior é a sua afinidade eletrônica. Já nos grupos, ou nas famílias, o sentido é de baixo para cima, porque quanto menor o raio, a tendência é maior para receber elétrons também, né, do que do ar. Então, com isso, maior vai ser a afinidade eletrônica. Agora, a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de receber elétrons em uma ligação química. E na tabela periódica, então, o sentido fica em relação ao período fica da direita para a esquerda e de baixo para cima em relação à família. Por que isso, né? Então, ele cresce no sentido oposto do raio atômico, né? E nos períodos, cresce em direção aos não metais, pois são os que têm maior tendência a receber elétrons, né? E nos grupos ou famílias, ele cresce na direção em que o raio diminui, pois aumenta a atração entre o núcleo e a eletrosfera, né? Então, já que a eletronegatividade é a tendência em receber elétrons, então, quanto menor o raio, menor a tendência em doar, né? E sim, aumenta a tendência em receber elétrons. Já a eletropositividade é a tendência do átomo em perder elétrons em uma ligação química, é o contrário da eletronegatividade, então. E na tabela periódica, né, o sentido é o contrário da eletronegatividade. E no mesmo sentido do raio atômico, né? Por quê? Nos períodos, cresce em direção aos metais, né? Que estão aqui. Pois são os que têm tendência em doar elétrons, já que é a definição da eletropositividade. Já nos grupos ou famílias, cresce à medida que o raio aumenta, pois diminui a atração entre núcleo e eletrosfera, né? Daí maior a tendência em doar elétrons. E lembrando que a definição aqui para eletronegatividade, eletropositividade, os gases nobres não entram, né? Porque eles naturalmente eles não recebem ou nem perdem elétrons. E aqui, para finalizar, eu deixo um resumo, né, das propriedades periódicas. Então, né, de baixo para cima, em relação à família, e da esquerda para a direita, em relação ao período, se encaixa na energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. Já de cima para baixo, em relação à família, e da direita para a esquerda, em relação ao período, se encaixa o raio atômico e a eletropositividade. Então era isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês com a aula. E se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para esse endereço aqui, né? Para o meu e-mail.
Ou também, se vocês quiserem os slides, o material dessa aula, vocês podem me mandar mensagem por lá que eu envio para vocês. Então era isso, até a próxima.